trabalhei com o SAMU já há um tempo atrás, trabalhei por 6 anos aí. E o Wilter me solicitou essa aula de capacitação em relação ao atendimento de dor torácica. E eu vou tentar fazer um resumo da última diretriz que a gente tem, a diretriz brasileira da SBC, que é do ano de 2025. Então, essa aula, fundamentalmente, ela se baseia nessa diretriz, né, que foi uma orientação da SBC. E eu vou tentar explanar a respeito sobre os padrões eletrocardiográficos de alto risco. Nós vamos falar sobre diagnóstico, triagem, dos tempos necessários para atendimento e realização do eletrocardiograma. Então, vai ser uma aula extensa, mas eu gostaria de focar principalmente no eletrocardiograma, que eu acho que é importante a determinação de alguns padrões. Tiago, Diga. só um minutinho. Você vai apresentar sem a câmera focada em você? Sem a câmera, porque eu estou com a aula apresentação aqui. Você quer Ok, que eu... não, só para... Não, fica à vontade, meu amigo. Tranquilo. Beleza. E só para Fica à reforçar vontade. algumas coisas, antes disso, da aula começar, né? Então, eu e o Dr. Diogo, nós fazemos aí uma retaguarda da parte cardiológica aí para o SAMU, né? Regulação, principalmente. O Dr. Diogo hoje ele está de plantão, então ele não vai poder comparecer aqui à nossa aula, então eu vou executá-la. Mas assim que ele tiver uma condição, ele falou que deve entrar aí para participar. E a qualquer dúvida, me chame a atenção aqui que eu vou parando e esclarecendo, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos fazer a aula agora de atendimento de dor torácica. O roteiro que eu gostaria de utilizar é esse, que está descrito aí na tela. Nós vamos passar por todos esses passos aí, né, um a um, até o final. Então, assim, o mais importante agora, né, é entender a epidemiologia é uma doença muito prevalente. De acordo com a sua prevalência, né, a gente nota a importância de saber conduzir da forma adequada. Então, as doenças cardiovasculares hoje representam a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e a síndrome coronariana é a principal delas, né, causa de óbito. Nas síndromes coronarianas, o percentual de aparecimento, né, angina instável representa 30%, infarto sem supra 34% e infarto com supra 36%. Então, totalizando aí, 66% são síndromes sem supra, né, e 36%, 64% são síndromes sem supra e 36% síndrome com supra. Então, assim, então nós temos um dado agora do Brasil de 2020, né, que a prevalência do infarto foi cerca de 4%, e a dor torácica é um indício, né, é um sinal de apresentação em até 40% dos pacientes que dão entrada no departamento de emergência. Então, a prevalência é muito grande. E apenas 5 a 20% desses pacientes com dor torácica vão ter uma síndrome coronariana aguda. Então, aqui é o passo mais importante que a gente tem que determinar, né? Porque temos que abrir o leque para diagnósticos diferenciais das dores torácicas, né? Então, nem sempre o paciente com dor torácica vai contemplar uma síndrome coronariana. Então, nós podemos estar direcionado para outras doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares, né? Então, doenças da aorta, miopericardites, embolia pulmonar, dissecção de aorta, com principal característica aí das síndromes aórticas agudas, né? Doenças do esôfago, né? Desde espasmo esofágico até laceração do esôfago, que é a síndrome de Borrelli, né? Então, assim, nós temos um leque de diagnósticos prováveis para a dor torácica que são bem amplos. E muitos deles são caracteres de alto risco, né? Então, lembrando que a síndrome aórtica aguda hoje é uma doença de alta mortalidade, a maior parte dos pacientes morrem em até 48 horas, 50% de mortalidade em 48 horas. Então, esses diagnósticos, eles têm que estar sempre na nossa cabeça no momento que nós estamos atendendo um paciente com dor torácica. E outro dado interessante, do dado americano, né, 1 a 10% dos pacientes com infarto acabam sendo liberados da sala de emergência de forma inapropriada, seja por uma triagem inadequada ou até por interpretação incorreta da troponina. Então, o objetivo de hoje, a gente estabelecer um protocolo de atendimento de dor torácica, é justamente sistematizar o atendimento, né? Então, o paciente que chega com dor torácica no departamento de emergência ou numa avaliação pré-hospitalar, então a primeira coisa que tem que ser identificado é uma história sucinta, né? Então, identificar de forma precoce o paciente que é candidato a entrar no protocolo de dor torácica.
O eletrocardiograma desse paciente tem que ser realizado em até 10 minutos. Esse é um dado que a gente tem que correr atrás, né? Então, o dado de qualidade de um serviço é o quanto ele consegue preencher os protocolos, né? Então, o eletrocardiograma tem que ser feito em até 10 minutos. Evitar altas inadvertidas, né? Estabelecer protocolos de atendimento e instituir um tratamento o quanto antes, precoce, né? Até para evitar a morbidade e mortalidade desses pacientes. O protocolo, basicamente, em resumo, né, esse slide que está na apresentação. Então, inicialmente, nós vamos entender os sintomas como suspeitos ou não, né? Então, se a suspeita clínica é de uma síndrome coronariana, o passo é fazer um eletro em até 10 minutos. Juntamente com o eletro, você já vai coletar uma história clínica de uma maneira sucinta e dirigida, né? Se esse eletro já é interpretável, né, ou seja, se eu já tenho um diagnóstico de uma alteração isquêmica no eletrocardiograma, eu já vou seguir direto para a rota terapêutica. Mas caso a história cause dúvida e o eletrocardiograma não seja diagnóstico, aí nós vamos passar para o passo 2, né, e esse passo 2, ele envolve o quê? A avaliação de instabilidade clínica, né, então se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, é um paciente que nós já vamos passar para a rota terapêutica também. E o passo 3, né, é a partir do momento que eu não tenho paciente com eletrointerpretável, que eu não tenho uma clínica tão bem definida, e o exame físico também não me chama atenção, aí nós vamos ter que partir para os scores de avaliação, né? Seja score de avaliação para a probabilidade de síndrome coronariana, síndrome aórtica aguda, embolia pulmonar, que são os diagnósticos aí que a gente tem que excluir de forma rápida, porque são doenças que têm alta mortalidade. Então, o que no protocolo de dor torácica, alguns conceitos são importantes, né? Então, definido primeiro, o primeiro contato, que esse First Medical Contact, esse termo foi utilizado agora nessa última diretriz, né, para definir o primeiro contato com um profissional de saúde. Então, assim, desde a triagem até a avaliação médica. Então, esse paciente, a partir do momento que ele teve contato com algum profissional de saúde para avaliá-lo, esse tempo ele já começa a ser startado. E aí, alguns protocolos que a gente já usa nos pronto-atendimentos, né, principalmente o protocolo de Manchester, os pacientes que são classificados como dor torácica, né, sugestivas de isquemia, eles já vão ter que ter um direcionamento para atendimento médico em até 10 minutos, com prioridade vermelha ou laranja pelo protocolo de Manchester, e nós vamos considerar as causas que necessitam conduta mais rápidas, né, então, tipo, dissecção de aorta, síndrome coronariana, TEP, pneumotórax, pericardiopatias, e esses pacientes todos devem ser atendidos numa unidade de emergência, onde existe material capacitado para procedimentos invasivos e monitorização desses pacientes. Então, como é que funciona o protocolo inicial, né? Então, a primeira coisa é a avaliação clínica. Depois de feita essa avaliação clínica, realização do eletrocardiograma o quanto antes, em até 10 minutos. Se não houver uma definição diagnóstica pelo eletrocardiograma e pela clínica, nós temos que estabelecer agora a avaliação dos scores, né? E aí nós vamos contemplar mais à frente na aula os scores da dissecção de aorta para embolia pulmonar, pneumotórax, o derrame pericárdico, doenças esofágicas e diagnósticos diferenciais outros. Quais são os critérios de elegibilidade para colocar um paciente no protocolo de dor torácica, né? Então, são todos os pacientes que vão ser atendidos de origem domiciliar ou transferidos a outro serviço e que têm história de dor torácica, né? Ou sintoma equivalente de início agudo. Então, todos esses pacientes são os pacientes elegíveis para o protocolo. Então, assim, ele estabelece no protocolo também, né, o padrão de dor. Qualquer dor atual, né, vigente na admissão, entre a cicatriz umbilical e a mandíbula, é uma classe de recomendação 1, e qualquer dor torácica que tenha durado mais de 10 minutos, mesmo que na ausência de dor durante a admissão no pronto-socorro. Então, esses são os critérios para a abertura do protocolo de dor torácica. Nós temos alguns critérios adicionais de abertura de protocolo também, né, que já tem uma classe de indicação um pouquinho menor, que são os pacientes assintomáticos, mas que têm relato de desconforto epigástrico ou dor na mandíbula, dor nos membros superiores, e que dão entrada no pronto-socorro, que são os equivalentes anginosos.
Outros equivalentes, como a dispneia, diaforese, ou paciente hipotenso que tem algum sintoma de doença cardiovascular, e pacientes acima de 50 anos com histórico já de doenças, né, como diabetes, doença renal crônica, né, que podem ter manifestações atípicas do infarto. Esses pacientes todos devem ser solicitados avaliação médica, né, na ausência de critérios para excluir ele do protocolo, porque esse protocolo deve ser startado o quanto antes e o eletrocardiograma deve ser realizado em até 10 minutos. Como é que se dá início ao protocolo de dor torácica, né? Então, todo paciente que preenche a abertura do protocolo, ele deve ser abordado numa unidade de emergência, igual eu já tinha relatado. Todo paciente com critério de abertura do protocolo também tem que seguir a sequência exata, né? Realização do eletrocardiograma e o acionamento da equipe médica. E a avaliação detalhada das características da dor é algo muito importante, né? Então, por quê? Até para a gente atentar para os diagnósticos diferenciais. Só que uma coisa que essa diretriz traz é que todas essas características, uma história clínica, não deve demorar ou atrasar o eletrocardiograma, porque ele pode preceder ou até mesmo finalizar já essas etapas, porque um eletrodiagnóstico, exemplo, uma síndrome com supra, né, o paciente é direcionado diretamente ao protocolo de síndrome coronariana com supra de ST e deve ser estabelecido o tratamento o quanto antes. E todo paciente que tem abertura de protocolo de dor torácica, ele vai ser atendido na unidade de emergência, ele tem que ter monitorização, o desfibrilador tem que estar prontamente disponível, checar se a saturação de oxigênio dele é menor que 90, se tiver menor que 90, tem que fazer suplementação de O2, ele precisa de um acesso venoso, tanto para coleta de material, né, quanto para realização de medicações, e o de eletrocardiograma que deve ser feito em até 10 minutos, e esse também pode estar relacionado ao exame físico, né, então a gente faz um oxigênio veia e de eletrocardiograma e exame físico. A conduta diagnóstica, né, em relação aos pacientes com critério para abertura do protocolo, o eletrocardiograma deve ser feito de 12 derivações, idealmente, né, o eletrocardiograma de 7 derivações, que às vezes a gente tem disponível só em alguns locais, ele não serve, e ele tem que ser avaliado o quanto antes por um médico em até 10 minutos, tá, do primeiro contato com um profissional de saúde. Outro tempo importante é esse tempo entre o primeiro contato até a realização do eletrocardiograma, porque, igual relatei anteriormente, é um critério hoje de qualidade do serviço, né? Então, hoje a média, em geral, de serviços que tem esses protocolos, né, não tem atingido esses 10 minutos, hoje uma média nacional em torno de 16 minutos, mesmo em locais com treinamento e locais onde existe esse protocolo. Então, nós temos que nos esforçar o máximo possível, né, para tentar atentar para esses detalhes, porque isso faz toda a diferença. O papel do eletrocardiograma hoje no cenário do protocolo de dor torácica, ele é um exame que tem uma baixa sensibilidade, menos de 50% dos infartos, com e sem supra de ST, ele consegue fazer diagnóstico. O eletrocardiograma seriado, ele melhora essa sensibilidade, né, que é baixa no início, então por isso que seriar eletrocardiograma é importante. Ele aumenta a sensibilidade do exame de 70% a 90%. E nós temos algumas zonas cinzentas do eletro, né, que a gente chama, né, que são as áreas onde o eletrocardiograma pode não ser diagnóstico. Uma delas é a oclusão da artéria circunflexa, né, que pode cursar sem alteração eletrocardiográfica, e às vezes a gente só vai conseguir identificar essa alteração eletrocardiográfica se nós realizarmos as derivações complementares, né, no caso V7, V8 e V9. E essas derivações complementares, elas também devem ser realizadas em todo paciente que vem com uma dor torácica anginosa, né, e tem um eletro não interpretável, ou eletro não isquêmico, inicialmente, aumentando também a sensibilidade do método para diagnóstico. Então, em casos de sintomas persistentes e eletro inicial não diagnóstico, nós devemos repetir esse eletrocardiograma, nós devemos seriar ele, e a orientação de seriar, né, a cada 10 a 20 minutos, e repetir ele de 2 a 4 vezes. Os critérios eletrocardiográficos, agora nós vamos falar um pouquinho de padrões eletrocardiográficos, né? Nós vamos muitas imagens agora nos próximos slides. Então, a primeira coisa, né? Então, nós, diante de um paciente com uma dor torácica, a primeira consideração é entender se o eletro é isquêmico ou não. Então, o local onde nós devemos avaliar no eletrocardiograma, principalmente, é o segmento ST e a onda T. Então,
Modificações do segmento ST ou da onda T, né, já vão corroborar para o diagnóstico de uma síndrome coronariana. E a avaliação do segmento ST, nós vamos identificar ou infra ou supra de ST, e a onda T nós vamos avaliar a característica dela, se é uma onda T positiva ou se ela é negativa, se é uma onda T simétrica ou se ela é assimétrica, porque todas essas avaliações, né, podem direcionar para um diagnóstico. E aí na figura a gente tem um eletrocardiograma na letra A e um eletrocardiograma normal. Na letra B, a gente observa um infradesnivelamento do segmento ST, né, que a gente usa como referência o infra, o segmento PR. Então, a gente observa que tem realmente um infra de ST. Na figura C, a gente já tem um infra de ST um pouco diferente, né, que ele tem uma morfologia descendente. Essa morfologia descendente é uma morfologia que chama mais atenção. E no eletrocardiograma da letra D, a gente observa um padrão de supra de ST a partir do ponto J, né, que é esse ponto exatamente ao final do QRS. Seguindo aqui, então, os critérios diagnósticos, né, outras alterações que nós podemos identificar no eletrocardiograma, é pela onda T, né, então, esse padrão da letra A é o padrão normal, na letra B a gente tem essa inversão da onda T simétrica, né, que a gente caracteriza hoje no laudo eletrocardiográfico como uma isquemia subepicárdica. Então, se vocês virem algum laudo lá de telemedicina escrevendo isquemia subepicárdica, é a onda T invertida e simétrica. E na letra C, nós temos um padrão de isquemia subendocárdica, né, que é essa onda T simétrica e positiva. Os critérios diagnósticos pelo eletrocardiograma, então, para a síndrome coronariana, para esse protocolo, né, quais seriam, né? Então, onda T invertida e infradesnivelamento do segmento ST. Eles entrariam como diagnóstico da síndrome sem supras, né? Na ausência de outras explicações para esse infra, né? Exemplo, sobrecarga ventricular esquerda, né? Ou, às vezes, alterações da repolarização inespecíficas. E na síndrome com supra, né? Lembrar que nós precisamos ter alguns padrões, que eu vou descrever mais à frente, que precisam ser derivações contíguas, e tem que respeitar um tamanho, né, de até 2 milímetros para homem maior que 40 anos nas derivações de V2 a V3, 2,5 milímetros nas derivações V2 e V3 para homens menores que 40 anos, e 1,5 milímetro para mulheres nas derivações V2 e V3. Nas demais derivações, um supra maior que 1 milímetro em derivações contíguas também é diagnóstico. Nas derivações dorsais, né, o supra precisa ser de 0,5 milímetros, né, nas derivações de V7, V8 e V9 para dar diagnóstico. E aí outro dado que a gente sabe no eletrocardiograma, que é a extensão, né, a persistência e a magnitude do infradesnivelamento do segmento ST na admissão, tem um caráter prognóstico, né, então quanto pior o infra, ou esse infra de característica descendente, ele tem uma correlação maior com coronariopatia. Então, o que eu acabei de citar no slide anterior, né, esses aqui são os critérios diagnósticos para uma síndrome coronariana com supra. Então, eu preciso ter uma elevação nova do segmento ST aferida a partir do ponto J, em duas derivações contíguas, com os seguintes pontos de corte, que são esses, 2,5 para homem menor que 40 anos, 2 para homens maiores que 40 anos, e 1,5 para mulheres nessas derivações de V2 e V3. E nas demais derivações, 1 milímetro, independente da idade ou sexo, tá? E só ressaltando novamente, 0,5 milímetro para as derivações V7, V8 e V9, V3R, V4R, que são as derivações, V3R, V4R são as derivações direitas, e V7, V8 e V9, que são as derivações que a gente chama de dorsais, né? Aqui só um exemplo, né, para a aula não ficar tão extensa, tão trabalhosa, né? Então, aqui é um eletrocardiograma, que nós estamos visualizando um paciente, a princípio, com uma síndrome de dor torácica, e é possível observar um supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior, né, e na parede lateral alta, configurando um infarto com supra anterior extenso. É possível ver uma imagem em espelho nas derivações D2, D3 e AVF, né, que é esse infra de ST, que corresponde ao supra da parede lateral alta, que é a D1 e a VL.
Então, esse aqui é um exemplo clássico, né, de um infarto com supra anterior extenso. Nós temos alguns confundidores, né, diante de um paciente com dor torácica, e um dos confundidores é o bloqueio de ramo esquerdo. Então, essa diretriz de dor torácica que nós estamos discutindo agora, né, então, ela traz alguns critérios diagnósticos, né, o principal deles é o critério de Sgarbossa, e o critério de Sgarbossa ele leva em conta 3 critérios, né, essa elevação concordante do segmento ST, que a gente visualiza aí nessa figura à esquerda da tela, né? A primeiro item, que a gente vê um QRS positivo e um supradesnivelamento do segmento ST maior que 1 milímetro. Esse primeiro critério de Sgarbossa é um critério que pontua já 5 pontos. O segundo critério é uma depressão concordante, ou seja, nós temos um QRS habitualmente negativo, né? E ele tem um infra de ST maior que 1 milímetro, nas derivações V1 a V3, né? Esse é o Sgarbossa clássico. Lembrando que o critério de Barcelona, ele deixa de utilizar esse critério de V1 a V3, ele considera só uma depressão concordante do segmento ST maior que 1 milímetro em qualquer derivação como um sinal positivo para isquemia. E o critério 3 do Sgarbossa, né, que depois foi modificado, é um supra de ST maior que 5 milímetros, e posteriormente ele foi modificado para ser feita uma proporção entre o supra de ST, que é visualizado, sobre a onda S, né? Então, existe uma proporção, aí a gente faz uma razão entre o supra de ST, o tamanho do supra, dividido pelo tamanho da onda S. Se ele for maior que 25%, é um critério de positividade. Lembrando que o primeiro critério já é considerado positivo, né, por ele já somar 5 pontos, então o Sgarbossa precisa ter um critério maior que 3 pontos para ser considerado positivo. E aqui é um exemplo clássico, né, de um paciente que tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né, ele tem os 3 critérios do Sgarbossa, né, é possível ver na figura aí, em vermelho, né, essa identificação em vermelho em D2, nós temos um paciente com um supra de ST maior que 1 milímetro. Na figura em laranja aí, a gente observa um QRS negativo, né, com uma polaridade maior negativa, e tem um infra de ST maior que 1 milímetro. Nessa derivação em D3, aí a gente observa um supra de ST maior que 5 milímetros e a razão maior que 25%. Então, esse é um eletrocardiograma que, apesar de ter bloqueio de ramo esquerdo, ele demonstra critérios bem claros para nós que nós estamos diante de uma síndrome com supra. Outros achados, agora, nós vamos falar de alguns padrões eletrocardiográficos, né, que tem padrões de síndrome coronariana, né, com padrões de elevação do segmento ST, mas não necessariamente preenchem todos aqueles critérios que nós discutimos anteriormente, né. Um deles é quando a gente pega um paciente que tem um eletrocardiograma, que tem um infra na parede de V1 a V3, né, e esse infra de V1 a V3, na verdade, ele pode ser uma imagem espelho. E aí, essa imagem em espelho, normalmente, se a gente fizer as derivações dorsais, V7, V8 e V9, nós vamos identificar um supra de ST maior que meio milímetro. E nesse caso, nós estamos diante de uma síndrome com supra, né, que a gente chamava vulgarmente anterior como infarto dorsal, mas esse termo dorsal ele não deve ser utilizado, a gente sabe que a parede dorsal equivale à parede lateral, então equivale ao infarto com supra de parede lateral. Nós temos esse outro padrão aí da segunda linha aí, que é o padrão do De Winter. É um padrão que foi descrito, né, pelo Winter, né, e ele foi descrito como o paciente faz uma depressão do segmento ST, seguido de uma onda T ascendente, né, muito positiva e simétrica, logo após essa depressão do segmento ST. Eu vou mostrar todas essas imagens para os padrões ficarem bem mais fáceis de visualizar. Essas ondas T também hiperagudas podem ter correlação com a síndrome com supra, porque podem ser a fase hiperaguda do infarto com supra, né? Às vezes a gente não vai visualizar o supra de ST, mas a onda T apiculada e simétrica, ela já pode ter uma correlação de uma fase hiperaguda do infarto, aí depende muito da correlação do tempo de início de dor. Nós temos esse padrão também que ele chama de Aslanger, né, que é um supra de ST, com infra nas derivações de V4 a V6, né, e esse é um padrão, é um supra isolado de D3, e tem essa depressão do segmento ST em V4 e V6, que também tem um padrão de supra de ST.
E esse padrão de distorção terminal do QRS é que, ao final do QRS, né, a gente não forma uma onda S, né, e a gente já vê um supradesnivelamento do segmento ST, característico de uma síndrome com supra. Então, agora nós vamos avaliar cada um desses padrões que eu acabei de relatar. Então, a elevação, essa primeira figura superior à esquerda, né, nós estamos visualizando um supra de ST clássico, né. Na figura ao lado, à direita dessa figura, a gente consegue ver essa onda T hiperaguda, que é uma onda T simétrica, né, então a gente visualiza que ela tem uma fase ascendente e descendente rápida. Essa terceira é o padrão do De Winter, que eu relatei. O De Winter é um padrão de correlação de infarto com supra de obstrução da descendente anterior. Então, a gente vê esse infradesnivelamento do segmento ST, ao final do QRS, e essa onda T bem positiva e simétrica. Essa figura da depressão do segmento ST é só para mostrar um padrão de infra de ST. Esses outros padrões aí, o que a gente já tinha relatado lá no Esgarbosa, né? O supra de ST concordante, o infra concordante com QRS negativo e o supra com a proporção maior que 25%. E esse outro à direita do Esgarbosa do critério 3, mostra o padrão da distorção terminal, o QRS praticamente termina um pouco mais precoce, e logo você já tem um supra de ST. Esse padrão de África do Sul, que já foi colocado em outras situações, né, é um padrão que a gente tem um supra de ST da parede lateral alta, D1 e AVL, né, e uma depressão recíproca das derivações inferiores. E, por fim, o padrão de Aslanger, que é esse último na porção inferior da ferida aí, da figura à direita, que a gente vê um supra de ST de D3 e um infra de V4 a V6. Então, todos esses padrões, com exceção só daquela depressão do segmento ST de V1 a V3, que a gente não fez ainda as derivações dorsais, tem correlação com infarto com supra. Esse da depressão do segmento ST de V1 a V3, se a gente fizer as dorsais, a gente vai visualizar o supra da dorsal. Então, todos aqui têm um padrão de supra de ST. Então, esses padrões hoje são bem definidos pelas diretrizes, são padrões de alto risco, então a gente precisa estar atento, porque não necessariamente nós vamos ver aquele supra bem clássico no eletrocardiograma. Agora nós vamos falar de alguns padrões também que são de alto risco e representam síndrome sem supra, né? Então, um padrão que é muito comum, que a gente passa de uma forma bem frequente para vocês aí na regulação, é o padrão do Wellens, né? Então, o Wellens é dividido em dois padrões, o tipo A e o tipo B. O tipo A, a gente vai ver aquela onda T, ela tem uma morfologia positiva e uma morfologia negativa nas derivações de V2 a V3. E o tipo B é o padrão mais comum, que a gente vai visualizar a onda T invertida de V2 a V3 também. Vou mostrar os padrões agora aqui mais à frente para vocês. Deixa eu ver só se eu coloquei. Isso. Essa aqui é a figura do Wellens, né? Então, essa figura aí, A, ela está demonstrando um Wellens tipo A, né? Que é esse padrão em V2 e V3. Nas setas vermelhas, a gente pode observar que tem uma fase positiva da onda T e uma fase negativa. Esse padrão aí tem alta correlação com suboclusão da descendente anterior. E o padrão tipo B tem a mesma correlação de suboclusão da descendente anterior, né? E esse em V3, a gente observa essa onda T invertida e simétrica, né? Que é o padrão mais comum de ser encontrado, que é 75% dos casos. E essa figura aqui, a gente tem um padrão também, apesar de não ter um supra de ST em derivações contíguas, né? É um padrão que a gente considera de alto risco. Por quê? É um padrão que também, muitas vezes, vocês mandam para nós naquela teleconsultoria do SAMU, que é um paciente que ele tem um infra de ST, né, em mais de 6 derivações, associado com um supra de AVR. Então, a gente é possível ver aí nessa figura um supra do segmento ST em AVR e um infra de várias derivações, né, de V3 até V6, né, D1 e AVL, D2 e AVF também. Então, esse é um padrão de isquemia que a gente chama de circunferencial. Ele tem correlação com lesões de tronco de coronária esquerda, que é um padrão de alto risco, é um paciente que tem alto risco de morte. Outros critérios eletrocardiográficos, né, que a gente tem que ficar atento, que não necessariamente são eletros de alto risco, como eu descritos anteriormente, mas são padrões que a gente também tem que estar atento, que são de síndrome coronariana, que é a depressão do segmento ST ou a inversão da T.
Essa depressão do segmento ST, basta uma depressão maior do que meio milímetro do ponto J, em 2 ou mais derivações contíguas, ou uma inversão da onda T maior que 1 milímetro, com complexo QRS com onda R proeminente, né? E a razão da onda R sobre a S tem que ser maior do que 1, ou seja, o QRS ele tem que ser, no final das contas, positivo. Esses padrões demonstram padrões de síndrome coronariana sem supra de ST. Esse aqui é um exemplo, né? A gente observa de V4 até V6, um infra de ST com onda T invertida na parede lateral. A gente tem também um infra de ST em D2, com inversão da onda T em D2, D3 e AVF. Então, é um padrão também de isquemia, sem supra, né? Mas é um padrão que chama a atenção e é um paciente que, a depender dos sintomas clínicos, alta probabilidade de síndrome coronariana. Então, a gente viu os padrões eletrocardiográficos, a gente comentou sobre o padrão de dor, que o eletrocardiograma tem que ser realizado em até 10 minutos. Aqueles eletros todos que nós definimos, o paciente já sai com o rule-in, né, que a gente fala, que é o que é o rule-in? A gente está confirmando o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda, só que também nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais. Tem eletrocardiograma com supra de ST, a maior parte das vezes nós vamos considerar o diagnóstico como um infarto mesmo com supra, né? Só que outras doenças também podem causar supra de ST no eletrocardiograma. E esse quadro aí exemplifica todas as causas, todas não, pelo menos a maioria delas, né, de doenças que podem causar supra de ST no eletrocardiograma. Então, o infarto, o mais importante delas, mas a gente não pode esquecer que a pericardite, né, então, algumas vezes pacientes jovens com pródromos infecciosos que apresentam supra de ST difuso no eletrocardiograma, que apresentam um infra de ST de AVR e V1, né, e um infra do PR é um padrão bem clássico de pericardite. A gente tem que lembrar que tanto o bloqueio de ramo esquerdo quanto a hipertrofia ventricular esquerda podem levar a supra de ST no eletro e não ser uma causa isquêmica, né? Repolarização precoce, muito comum em jovens. Angina vasoespástica, né? Então, a angina vasoespástica ela pode ter um supra transitório, o paciente depois faz uso do nitrato, esse supra desaparece. Nós podemos ter hipercalemia fazendo supra de ST, Takotsubo, o marcapasso pela indução de bloqueio de ramo com o marcapasso. A síndrome de Brugada, principalmente em V1 e V2, né, nós vamos ter um padrão de alteração do segmento ST, síndrome de pré-excitação ventricular e aneurisma do ventrículo esquerdo. Pacientes que já tiveram infarto podem ficar com sequela de supra de ST no eletro, né, como secundária a uma área de aneurisma que se formou no ventrículo esquerdo. Seguindo nosso protocolo de dor torácica, né, então, para ter um diagnóstico hoje de uma síndrome coronariana aguda, né, então a gente precisa de uma apresentação clínica, um eletrocardiograma e marcador de injúria miocárdica, no caso a troponina, né, eu preciso pelo menos de 2 desses critérios para estabelecer um diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda. Então, 2 elementos positivos, né, por essa diretriz, é possível concluir o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. É lógico, síndrome coronariana aguda engloba angina instável, síndrome sem supra e síndrome com supra. Então, a diretriz, ela estabelece o quê? A gente precisa de alguns passos para a rota de investigação diagnóstica, né? Então, voltando àquela figura esquemática que a gente começou lá no início da aula, né? Então, o passo 1 é sempre a avaliação dos sinais e sintomas, um eletrocardiograma em até 10 minutos. E aí, se o eletro já foi interpretável e a clínica for sugestiva, esse paciente já tem o diagnóstico de uma síndrome coronariana, eu vou seguir os passos para a síndrome coronariana. Se eu não tenho eletrodiagnóstico, eu não tenho sintomas clássicos, né, eu vou passar para o passo 2, e esse passo 2, a finalidade dele é o quê? A gente vai definir risco e probabilidade pré-teste inicial, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar se ele tem estabilidade elétrica. Nos casos de eletro não diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os scores clínicos, né? Então, nós vamos ver o score clínico que a gente usa na maior parte das vezes. Se o passo 2, a gente já definiu probabilidade pré-teste, a gente já aplicou os scores clínicos, agora nós vamos definir qual exame nós vamos colocar em prática para tentar concluir o diagnóstico. E o passo 4, né, é quando ainda ficou dúvida no passo 3, a gente estabelece algum outro método do diagnóstico para tentar confirmar se é uma síndrome coronariana mesmo ou não. Então, aqui é basicamente o resumo do protocolo, né? Então, se eu tenho sintomas suspeitos, a primeira coisa é exame físico, eletrocardiograma em 10 minutos.
Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, eu já vou tentar fazer uma avaliação mais pormenorizada, né? Então, vou lançar mão de métodos auxiliares, então, repetir eletrocardiograma, tentar fazer um POCUS, porque para tentar diagnósticos diferenciais, principalmente dissecção de aorta, tamponamento cardíaco, pneumotórax, né? Que o POCUS ajuda muito hoje nesses diagnósticos diferenciais. E, baseado na anamnese no eletrocardiograma em até 10 minutos, aí a gente vai definir, né? Tem critério para síndrome coronariana com elevação do ST ou equivalente, né? Que são aqueles padrões de eletro que a gente definiu. Ou tem critérios para síndrome coronariana, porém não tem critérios de oclusão de coronária, então são as síndromes sem supra. Se tem diagnóstico ou critério diagnóstico de pericardite, ou se a avaliação clínica eletrocardiográfica não é diagnóstica, nós vamos ter que partir para as outras rotas, né? Então, avaliar os scores de risco e estabelecer diagnósticos alternativos, ou até mesmo lançar mão de exames de imagem para dar diagnósticos mais definitivos. Então, essa figura é a figura esquemática de tudo isso que a gente comentou, né? Então, os primeiros 10 minutos, o paciente com dor torácica ou equivalente, o eletrocardiograma tem que ser realizado. Se o eletro for diagnóstico, né, a gente já vai seguir para a rota de tratamento. Se ele não for diagnóstico, nós vamos tentar repetir esse eletrocardiograma ou lançar mão de outros exames que possam nos ajudar a definir o diagnóstico. Se esse paciente ele tem dor torácica, o eletro é não interpretável, mas ele tem instabilidade, né, a primeira coisa é tentar buscar o motivo pelo qual ele está instável. Então, o POCUS aqui é muito importante. Então, se ele tem critérios clássicos de instabilidade e ECG preocupante, né, aí a gente já pode lançar a mão de métodos de exame à beira-leito, no caso o POCUS, ou já encaminhar ele o quanto antes para um centro que tenha retaguarda de hemodinâmica, porque esse paciente, a princípio, ele tem que ser investigado, às vezes, de forma invasiva. E aí é o momento, né, pacientes com dor torácica e instabilidade, nós temos que fazer os diagnósticos diferenciais das grandes síndromes, né, que podem causar instabilidade. Então, que é a síndrome coronariana, a dissecção de aorta com tamponamento cardíaco, né, ou insuficiência aórtica grave, paciente com embolia pulmonar, paciente com pneumotórax hipertensivo, e a ruptura do esôfago, na maior parte das vezes, de forma imediata, às vezes ela não vai causar instabilidade, mas às vezes, posteriormente, o paciente pode evoluir com mediastinite ou complicações da ruptura do esôfago. Mas o paciente vai manifestar com dor torácica. Então, aqui são os critérios que a gente usa para instabilidade, que a diretriz traz, né? Que é dor torácica persistente, hipotensão, taque ou bradiarritmias, que é a instabilidade elétrica, né? Paciente com edema agudo de pulmão, que é o quadro de insuficiência cardíaca aguda. Pacientes que estão diaforéticos, mal perfundidos, pulsos reduzidos e taquicárdicos, né? Pacientes que apresentam alteração do sensório, mas essa alteração do sensório isolada tem que ser aberto outros diagnósticos diferenciais, então, porque para o paciente estar instável normalmente para rebaixamento do sensório, dentre as síndromes de dor torácica, o que nós temos que pensar, ou ele está fazendo hipofluxo cerebral, ou esse paciente pode ter feito uma complicação neurológica. Na dissecção de aorta é possível fazer dissecção das carótidas, né, ou nas situações de infarto com disfunção cardíaca aguda, esses pacientes podem fazer fenômenos tromboembólicos. Outro critério é redução do débito urinário e aumento do tempo de enchimento capilar. Seguindo nossa aula, então, a partir do momento que a gente fez a avaliação, o paciente está com dor torácica, eu fiz um exame físico, não tem um diagnóstico provável, o eletrocardiograma é não interpretável, né? Então, o que é o próximo passo? Nós vamos tentar usar os scores clínicos, né? E aí a gente vai definir pelos scores clínicos se esses sintomas são altamente suspeitos, moderadamente suspeitos ou baixa suspeição, que é o que antigamente a gente fazia. A dor é tipo A, tipo B, tipo C ou tipo D, né? A diretriz pede para não utilizar mais essas categorias em A, B, C, D, ela pede só para usar sintomas de alto risco, baixo risco ou de moderado risco. Então, ficou uma forma muito subjetiva, não é uma forma tão clara de avaliação da dor, né, mas é o que essa diretriz preconiza para nós. Então, os scores clínicos, o que eles vão poder nos ajudar, né? Então, eles vão predizer a probabilidade diagnóstica, né, e a gente vai poder estratificar esse paciente de uma forma mais objetiva, evitar a subjetividade do médico, né? Então, o score mais estudado nesse contexto é o score Hart, né, e ele é o score que tem melhor acurácia e validação, de acordo com os trabalhos que foram realizados. Nós temos outros scores que foram feitos em paralelo, né, que é o ADAPT e o EDAX, né,
só que eles não são scores que foram bem validados, não tiveram estudos tão robustos quanto os do Hart, e a gente percebe que scores que antigamente eram colocados como scores de preferência, né, que era o time Grace, né, foram analisados no cenário de avaliação inicial de dor torácica e demonstraram uma performance inferior ao do Hart. Então, essa diretriz, ela pede para a gente usar o Hart como preferência. E é um score de fácil avaliação, né, tem critérios bem definidos. Então, esse é o score que nós vamos usar como preferência. Então, casos com diagnóstico de eletrotroponina, né, junto com quadro compatível, não precisam fazer o Hart. Por quê? A partir do momento que eu tenho um eletrointerpretável, uma clínica compatível, esse paciente já é classificado como uma síndrome coronariana aguda. Mas a partir do momento que eu tenho um eletro não interpretável e tenho uma clínica subjetiva ou atípica, esse paciente, ele precisa de uma complementação com o score para a gente avaliar a probabilidade deles ter ou não uma síndrome coronariana e se essa síndrome coronariana representa um alto risco ou não. Então, aqui é a tabela do score Hart, né? Então, que nós vamos definir pela história clínica, o H de história, né? Então, a gente vai usar um pouco a subjetividade. Então, o paciente tem critérios de dor torácica clássica, dor em aperto, queimação, desencadeada por esforço, melhora com repouso. Então, essa é uma dor clássica, né? Não, o paciente é uma dor empontada, mas é uma dor duradoura, mal característica, já é uma suspeita moderada. Não, o paciente tem uma dor à palpação do tórax, ou dor ventilatório dependente, teve um trauma na região torácica onde ele tem a dor, então a dor provavelmente não anginosa. Então essa a gente classificaria como 0, né? O eletrocardiograma, né, então a gente daria 2 pontos para o paciente que tem uma depressão significativa do ST, ou distúrbio de repolarização inespecífico receberia 1 ponto, e quando eletro normal 0, a idade, como está descrito aí, os fatores de risco, né, lembrando que ele considera como fator de risco hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade, tabagismo, e história familiar de DAC precoce, em pacientes em familiares de primeiro grau. E a troponina entra aí, né, a troponina convencional, lembrando que o Hart, inicialmente, ele foi feito com essa troponina convencional, não foi a de ultra sensibilidade, mas depois a de alta sensibilidade foi estudada em outros estudos posteriores, né, e ela também foi confirmada como um fator que pode ser utilizado para a classificação. Então, aqui é um resumo, né, em qual paciente que eu devo avaliar o Hart, né, então o Hart foi desenvolvido para avaliar risco de evento, maior do que 6 semanas, né, então ele vai definir um risco desse paciente ter um evento cardiovascular maior em até 6 semanas, é utilizado em casos em que o médico, no momento da decisão sobre a segurança de liberar o paciente ou não para casa, então a gente sabe que um Hart maior do que 3, né, é um paciente que a gente não deve liberar para casa, que é um paciente que ele tem um risco maior de evoluir mal nesse período de 6 semanas, então a investigação dele tem que ser feita a nível hospitalar. O Hart Score é um score muito útil para definir probabilidade pré-teste, né, então vai ser o nosso score de escolha, e a gente sabe então que esse score de 0 a 3 é um risco baixo de evento cardiovascular maior em até 6 semanas, de 4 a 6 ele é considerado um risco médio, intermediário, e de 7 a 10 ele é considerado um risco alto, tá? Então os pacientes com um score médio ou alto, esses pacientes não recebem alta da unidade de emergência. Nós temos também outros scores clínicos quando a gente tem dúvida diagnóstica, né? Então, a partir do momento do eletro não interpretável, uma clínica não muito sugestiva, nós temos que abrir o leque dos diagnósticos diferenciais, né? Então, nós vamos aplicar o Hart, nós podemos aplicar o score de aorta, né? Que é o ADDRS, ou aorta score, né? E esses scores, eles ajudam também na avaliação da suspeita do paciente que pode ter síndrome aórtica aguda, então, que é sempre um diagnóstico diferencial de dor torácica no pronto atendimento. Então, todos os pacientes com suspeita, com eletro não interpretável e uma clínica de dor torácica, a aplicabilidade desses outros scores, ele deve ser feita, né? E quando que a gente vai suspeitar de síndrome aórtica aguda? Então, paciente que já tem histórico de doença de aorta, paciente que recebeu cirurgia cardíaca, que teve manipulação da aorta, paciente que tem doença de Marfan, paciente que tem histórico familiar já de aneurisma de aorta, são pacientes que têm maior risco de ter síndrome aórtica aguda, né? E a dissecção é o principal síndrome aórtica aguda hoje em questão. Então, um dos achados, primeiro, é o exame, a história clínica, se ele tem esses antecedentes.
Segundo, exames de imagem, né? Então, o raio-x, ele pode ter um alargamento de mediastino em torno de 60% a 90% dos casos. E outros dados da história clínica que você pode levar em consideração é paciente que tem aquela dor lancinante, radiação para o dorso, tem assimetria de pressões nos membros superiores, tem esse alargamento de mediastino no raio-x, né? Então, esse paciente seria um paciente de alto risco para ter uma síndrome aórtica aguda, né? Então, o score, esse ADDRS, que é esse score aqui que eu estou mostrando nessa figura, né, que é o da diretriz da European Society of Cardiology, então, ele define, né, se o paciente tem 2 dos 3 critérios, né, é um paciente que ele é classificado como alto risco, então esse paciente ele já necessita já de uma avaliação imediata com exame de imagem, seja por tomografia ou eco transesofágico. Se o paciente não preenche 2 dessas 3 características, né, o paciente é considerado como baixo risco, e aí a gente precisa de métodos complementares. Então, seja raio-x, seja POCUS, seja dímero, né, então esse paciente precisa, até para a gente tentar confirmar o diagnóstico. Então, se o paciente não preenche os critérios e ele é baixo risco, se o POCUS for positivo, o próximo passo é a angiotomografia. Se o raio-x também tiver alargamento de mediastino, também é a angiotomografia. Se o dímero D for positivo, também é a angiotomografia. Aí o que eles colocam, né? Se o dímero for negativo e o raio-x não tiver alargamento de mediastino e a clínica não for considerável, né? Você tem que considerar outros diagnósticos e vai realizar a angiotomografia apenas se a suspeita clínica for extremamente ainda persistente. Em relação a outro diagnóstico importante de dor torácica, né, que a gente tem que suspeitar quando o eletro é não interpretável, é a embolia pulmonar, né, então essa diretriz traz também que a gente tem que aplicar os scores, né, então o Wells é o principal deles, mas a gente pode aplicar o score de Genebra também, o simplificado ou o habitual, e ele vai dividir em probabilidade, a avaliação de probabilidade pré-teste entre alto risco ou baixo risco, né. Então, pacientes que têm manifestações inespecíficas ao pronto atendimento, né, mas que existe um risco de embolia pulmonar, nós vamos aplicar o Wells. Então, se o Wells for de 5 ou mais, né, ele é considerado um TEP provável, né, ou se ele for 3 ou mais pelo score de Genebra, ele também é considerado provável. Se ele for menor do que 4 no Wells ou menor do que 2 no Genebra, é considerado improvável. E aí, nesse caso, quando ele é improvável, o próximo passo é aplicar um outro score, né? A gente usa o score de PERC, que é esse Pulmonar Embolism Rollout, um critério de afastamento de embolia pulmonar. E aí, se o PERC também for de baixo risco, a gente pode encerrar aí mesmo a investigação para TEP e dar seguimento a outros diagnósticos diferenciais. Então, esse aqui é o critério do Wells, né? Então, paciente que tiver sinal clínico de TVP, ausência de outro diagnóstico mais provável, se ele já teve TVP ou TEP prévio, frequência cardíaca maior que 100, mobilização mais do que 2 dias, hemoptise ou câncer. E esse aqui é o score de PERC, né, para o paciente de baixo risco. Se a gente aplica o PERC também e o PERC continua como baixo risco, esse paciente ele já pode ser afastado do diagnóstico de embolia pulmonar. Então, paciente com probabilidade pré-teste baixa e PERC zero, né? Então, não seria obrigatória a realização do dímero D, mas se mantiver uma probabilidade pré-teste baixa, mas o PERC for maior do que zero, ou intermediário, para TEP improvável na avaliação de 2 níveis, né? Então, aí a gente precisa aplicar o dímero. Aí a gente vai dosar o dímero, se ele for maior do que 500, esse paciente precisa de um exame de imagem. Se a probabilidade pré-teste for alta, né, numa avaliação em 3 níveis, né? Ou provável numa avaliação em 2 níveis, já pode ser diretamente encaminhado para um exame de imagem. Então, aqui é o fluxograma que a diretriz traz para avaliação do TEP, né? Então, o paciente com suspeita de TEP, se ele tiver choque ou hipotensão, que é caracterizado pela pressão menor que 90, ou uma queda maior que 40 mm de Hg por 15 minutos. O que a gente vai falar? Já estabelecer que o paciente é um paciente de alto risco, vai tentar elaborar um eco transtorácico à beira-leito, se tiver sinais de sobrecarga de VD, é possível tentar fazer, inclusive, a terapia já fibrinolítica, se não for possível a realização de um exame de imagem confirmatório. Mas se ele não tiver choque nem hipotensão, nós vamos avaliar a probabilidade pré-teste. Se a probabilidade for baixa ou intermediária, né, vai fazer o dímero D, a não ser que a gente aplique o PERC também, ele seja zero.
Se o paciente tiver alta probabilidade, vai para a tomografia. E agora, a gente definiu algumas síndromes clínicas de alto risco, que é a síndrome aórtica aguda e a embolia pulmonar no diagnóstico, né? E lembrando que outros diagnósticos prováveis que podem causar instabilidade, né? O pneumotórax hipertensivo. Então, o pneumotórax hipertensivo, às vezes o exame físico pode nos ajudar, né? Alteração da ausculta pulmonar, paciente por urgência jugular, a gente pode lançar mão, às vezes, no raio-x beira-leito para a confirmação, o próprio exame físico, né? Então, paciente com timpanismo no tórax, né? E que tem alteração da ausculta e que tenham características sugestivas de pneumotórax hipertensivo, exemplo, trauma torácico, os pacientes já podem receber terapia imediata. E o tamponamento cardíaco é sempre um diagnóstico diferencial, né? Então, a gente usa, às vezes, a tríade de Beck, né? Então, o paciente tem hipotensão, urgência jugular e abafamento de bolhas. Então, principalmente em pacientes que tiveram contusão cardíaca, pacientes, às vezes, que tiveram clínica de pericardite recentemente, pacientes pós-ópito de cirurgias cardíacas, esses pacientes todos podem evoluir com tamponamento cardíaco. É lógico que tem outras síndromes que causam, né? Síndrome urêmica também pode causar derrames pericárdicos de forma volumosa, mas, assim, é um diagnóstico que a gente tem que sempre tá lembrando. E agora, por fim, né, só para a gente terminar, para a gente dar o diagnóstico final de uma síndrome coronariana, a gente precisa dos algoritmos de troponina. Isso é uma coisa que a maior parte dos centros não sabem realizar de forma adequada, até porque para cada kit de troponina de cada um dos hospitais é uma marca diferente, então tem valores diferentes de interpretação, né? Então a gente sabe que a troponina cardíaca de alta sensibilidade hoje é um método de escolha para confirmação de injúria cardíaca, né? Então a gente precisa desse marcador. E hoje, para a gente definir o paciente como uma injúria aguda, né, a gente tem que ter uma variação da troponina maior que 20% nas medidas, né? E pelo menos uma delas tem que estar acima do percentil 99. Caso a gente tenha uma elevação de troponina, mas não tenha essa variação de 20%, a gente vai configurar ela como uma injúria crônica. Nos casos de troponina de alta sensibilidade, com sintomas mais do que 3 horas, né, um nível normal de troponina já é suficiente hoje para descartar injúria cardíaca ou infarto agudo do miocárdio, mas para as troponinas que não são de alta sensibilidade, a gente precisa de um período de 6 a 12 horas, a depender do kit que está sendo utilizado, para definir esse diagnóstico. E hoje o protocolo que eles preconizam, né, é a gente fazer o protocolo de 0 em 1 hora ou o protocolo de 0 em 2 horas, ou seja, o paciente chega na unidade de emergência, é coletada uma troponina, e essa troponina, se ela for de alta sensibilidade, 1 hora depois você já coleta uma segunda troponina no protocolo de 0,1 ou no protocolo de 0,2, em até 2 horas você coleta a segunda troponina desse paciente. Os valores obtidos dos ensaios de troponina, eles têm que ser analisados de acordo com o tempo de início dos sintomas, igual eu falei, se tiver mais de 3 horas de dor, uma troponina de muito baixo valor na admissão já exclui o diagnóstico hoje de infarto, né, desde que ela seja de alta sensibilidade. Então, assim, só reforçando aqui o que é injúria aguda e injúria crônica, que eu já tinha comentado anteriormente. E por fim, essa última pontuação aí foi o que eu acabei de dizer, né? Então, pacientes que têm dor mais que 3 horas, com níveis muito baixos de troponina, já é possível descartar infarto agudo do miocárdio, desde que seja uma troponina de alta sensibilidade. O algoritmo de escolha, né, das diretrizes é o de 0 e 1 ou de 0 e 2 horas, então esse tem que ser o time de coleta das troponinas, então primeiro a chegada do paciente na admissão e o outro já 1 ou 2 horas depois. A troponina convencional, né, se a gente não tem a de alta sensibilidade, nós vamos ter que usar esse time de 6 a 12 horas, então a gente coleta a troponina com 0, com 3, com 6, com 9, às vezes até com 12 horas, que é a cada 3 horas. E a gente sabe que quando não houver uma variação da troponina entre 1 e 2 horas, né, e pacientes estáveis, score de baixo risco, e sem recorrência de dor e eletro, sem característica isquêmica, né, esse paciente pode ser liberado para avaliação ambulatorial precoce, né. Ou seja, aquele paciente que é uma dor torácica atípica, o heart dele é de baixo risco, o eletrocardiograma dele é normal, e a troponina desse paciente não tem alteração, ela é de muito baixo risco, esse paciente ele pode ser considerado como uma alta e avaliação ambulatorial. Mas pacientes que têm troponina de alta sensibilidade maior que o percentil 99,
ou que tem variações significativas dentro do próprio critério do kit, né, mesmo que abaixo do percentil 99, esses pacientes, eles são candidatos para o protocolo agora de internação e protocolo para síndrome coronariana aguda. Então, esse aqui é o fluxograma da diretriz, né, do fluxo 0 e 1 hora, né, então você vai coletar na admissão, se esse paciente já tiver mais de 3 horas de dor e o valor de troponina for muito baixo, você já pode considerar, se esse paciente tiver um eletro normal e o heart score dele for baixo, é um paciente para ser considerado a possibilidade de alta dele. Mas se na admissão ele tiver um tempo de dor menor que 3 horas, né, aí você tem que dosar a troponina com 1 ou com 2 horas, a depender do protocolo que for estabelecido. E baseado nessa variação da troponina no período da admissão até a segunda coleta, ou se não houver variação, aí a gente vai tomar as condutas. Se não tiver variação e os valores continuarem baixos, né, esse paciente é candidato para alta. Se tiver valor elevado ou com delta aumentado, esse paciente é candidato para admissão no hospital, na unidade de emergência. Esse aqui é o para 0 e 3 horas, não vou entrar muito em detalhes. E esse aqui é a tabela que a diretriz preconiza de todas as troponinas que são disponíveis, né? Então, cada uma com um laboratório diferente, né? Então, são todos esses valores. Lembrando que esse quadro acima é para troponinas com valor de entre 0 e 1 hora de coleta, e esses abaixo é entre 0 e 2 horas. Aí a gente tem os valores de muito baixo, baixo, elevado, e os deltas que a gente tem que considerar, né? Então, hoje, a interpretação do troponina não é simplesmente olhar o valor de referência, né? Então, a gente tem que seguir essas tabelas, e a gente tem que conhecer qual que é o kit que a gente tem disponível na nossa instituição para ter esses valores em mente, tá? Então, isso é muito importante. Então, agora é bem individualizado. Aqui é um quadro resumo, né, de como é que a gente vai interpretar a troponina. Então, quando a gente tem um quadro de síndrome coronariana aguda, né, a gente tem uma avaliação clínica e um eletro que não define o diagnóstico, a gente vai realizar a dosagem da troponina e a realização dos scores clínicos. Então, se eu tiver uma troponina com muito baixo valor, né, o valor é muito baixo, e esse paciente já tiver mais de 3 horas de dor, eu já estou afastando o diagnóstico. Se no tempo 0, né, e não, se com 0 horas o valor é baixo, e não teve variação entre 0 e 1 hora, ou 0 e 2 horas, eu também vou considerar afastar o diagnóstico. E também, se eu tiver valores menor que o percentil 99 entre 0 e 3 horas, eu também vou afastar o diagnóstico. Dados que eu vou confirmar o diagnóstico, quando o paciente tem com 0 horas já um valor alto, então eu já estou definindo o diagnóstico dele de síndrome coronariana aguda, ou quando ele tem um delta anormal, de 0 e 1 hora, ou quando ele tem um percentil maior que 99 no delta entre 0 e 3 horas. Então, esses eu confirmei. Todos os outros casos que não encaixarem aqui é um critério de risco intermediário e esses pacientes merecem uma observação clínica. Esse aqui é só o quadro resumo de tudo isso que eu falei. E aqui é a conduta em relação ao paciente que tem troponina, que tem diagnóstico de síndrome coronariana aguda, né? Então, o paciente teve uma clínica de síndrome coronariana aguda definida, mas ele não tem antecedente de coronariopatia definido, né? Então, a gente vai avaliar se ele tem já algum teste recente, né? Se ele fez alguma angiotomografia, algum teste de estresse. Se ele não tiver, e a troponina dele for negativa, e esse paciente a gente pode considerar para ele uma angio-TC. Mas se esse paciente já tiver troponina positiva, aí não tem jeito, esse paciente já tem que ir para o CAT direto. E agora, pessoal, eu vou finalizar a aula, né? Esse aí é um quadrinho final da diretriz, né? Então, cuidado, porque o cuidado precoce com a síndrome coronariana salva vidas, né? O atraso no diagnóstico, esses pacientes vão ter uma morbidade muito maior. E o que fica de alerta, né? Dor no peito pode ser sentida como, né? Então, pressão no peito, aperto, queimação, desconforto nos ombros, nos braços, nas costas. Então, aquela dor acima do umbigo e abaixo do ângulo da mandíbula, ela tem que ser considerada como uma possibilidade de uma síndrome coronariana. E tem pacientes que vão ter manifestações atípicas, né? Mulheres, idosos, pacientes que têm diabetes, doença renal crônica, né? Eles podem ser simplesmente ele pode ter náusea, vômito, suor, frio, né? Tontura, fraqueza,
ou parestesia. Então, isso tem que sempre estar na mente das pessoas, né, principalmente para esses pacientes que são grupo de risco. E é isso. Obrigado. Pro Wilter, fica à vontade aí. Ô, Thiago, que isso. Se você quiser ligar a sua câmera, Vou a ligar. gente tem algumas perguntas aqui. Quiser tirar do módulo aí a apresentação. E aí, Fechar. pessoal, quem gostou aí, vamos bater palma aí para nós aí, vamos ver. Thiago, primeiramente, agradecer aí, viu, em nome aí de toda a equipe do SAMU, né, nosso agradecimento aí você pela excelente aula, eu sou suspeito de falar, né, trazer aí com tanta atualização, né, essa abordagem aí da dor torácica, focada aí no atendimento pré-hospitalar. Então, assim, fica aí meu respeito, né, sua competência, sua experiência e sua didática, elas são fantásticas. Só contribui ainda mais aí para o fortalecimento do nosso conhecimento, né, dos nossos profissionais e a importância da educação continuada, né? Então, meu irmão, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Não é a primeira que você vem aqui, né, trazer aí para nós, trazer essa qualificação contínua com as nossas equipes de APH, né, e garantir cada vez mais a nossa assistência, né, uma assistência segura, resolutiva, baseada aí nas melhores evidências científicas, né, e refletindo ainda mais diretamente na qualidade do cuidado prestado à nossa população. Então, muito obrigado aí, viu? O Thiago, eu queria abrir aqui o chat, certo? Ó, a gente tem uma pergunta aqui, da doutora Cecília, da Letícia, desculpa, né? Diante de um atendimento domiciliar a um paciente com dor torácica típica, quais são os principais pontos da abordagem inicial que o médico regulador e a equipe de APH devem priorizar para minimizar os atrasos no diagnóstico e no tratamento? Além É, disso, quais seriam os erros mais comuns observados nesse cenário? Quais orientações que você considera fundamentais para uma condução segura e baseada nas diretrizes atuais? Eu achei que a pergunta ficou excelente para todo o cenário que nós trouxemos aqui. Até é importante destacar, Thiago, nós tivemos aí mais de 40 médicos aqui conosco, né? Até o momento, aí nós estamos aí com 38, o pessoal focou na sua aula, mas agradecer aqui, tanto os médicos da central, que estão todos aqui conosco, mas também os médicos aí do uso operacional, né, das USAs, estão aqui todos participando conosco, então aí, agradecer a participação de todos. Aproveitar também, pessoal, não esquecer de assinar a lista de presença. Sua parceira está de plantão lá, doutora Poliana, doutora então, Letícia, que fez a pergunta, tá bom? A gente Fica à está vontade, matando a Thiago. saudade para ele voltar para o SAMU. não. Ó, é o seguinte, deixa eu responder a pergunta, agradecer a presença aí de todo mundo na aula, mas é o seguinte, ó, o que eu mais percebo, desde a época da regulação, que eu fazia regulação, né, às vezes aquela ânsia de querer definir muito rápido as coisas por telefone, né, eu acho que a gente tem que definir umas valências que são de alto risco, né, então padrão de dor torácica, paciente que perde consciência, sinais de baixo débito ou insuficiência respiratória. Então, essas três valências são sempre muito importantes. Então, o paciente que tem dor torácica e ele já tem uma valência maior de gravidade, rebaixamento de nível de consciência, sinais de baixo débito ou insuficiência respiratória, esses pacientes eles já merecem um cuidado diferente. Lembrando que toda suspeita de dor torácica, né, é um paciente de alto risco de evoluir mal. O paciente pode estar consciente, conversando, pode estar falando com você no telefone até de uma forma até tranquila, né, mas é um paciente que a qualquer momento ele pode morrer. Então, esse paciente ele tem que ser encaminhado para uma avaliação à USA, né? Então, o nosso protocolo envolve atendimento com a unidade de suporte avançado. Então, não deve ser encaminhado uma unidade de suporte básico, a não ser que não esteja disponível a unidade de suporte avançado. Tentar buscar o máximo de informação da síndrome clínica, né? Se é uma dor realmente importante, quanto tempo começou, se ela foi início agudo ou não, se é uma dor que causou outros sintomas, né? Diaforese, sudorese, dispneia, né?
E aí, baseado na característica clínica, ou às vezes quando não é o próprio, se o solicitante não for a vítima, né, perguntar e pedir para ele tentar passar o máximo de informação do que ele está observando da cena. Feito isso, encaminhar a unidade de suporte avançado. É lógico que esse paciente ele tem que ficar sob vigilância, esse paciente não pode ficar sozinho, então ele tem que estar acompanhado até a ambulância chegar no local de uma outra pessoa, porque ele pode perder a consciência a qualquer momento, ele pode entrar em arritmias, principalmente as arritmias ventriculares, e aí é uma causa de parada cardiorrespiratória. E aí esse solicitante, que às vezes é um acompanhante que está do lado, já pode prestar os primeiros atendimentos até a unidade de suporte avançado chegar no local, né? A USA chegando lá, acho que o que é fundamental, né? Acho que a avaliação clínica direcionada, né, igual eu falei, e a tentativa de realização de um eletrocardiograma o quanto antes, né? Se for possível, a realização desse eletro em até 10 minutos, para a gente já conseguir ter uma ideia do diagnóstico desse paciente, seria o ideal, né? E se esse paciente já tiver qualquer critério de instabilidade, esse paciente já tem que ser admitido, né, de uma forma um pouco diferente. Esse paciente já tem que ser tomado um cuidado maior e, às vezes, até a regulação dele já tem que ser com um serviço que já tem uma retaguarda melhor. Então, o APH já pode direcionar ele diretamente para um lugar onde ele mereça um atendimento já com suporte de hemodinâmica ou de cardiologia, tá? Acho que é isso. Obrigada. Valeu. Tiago, a segunda pergunta foi da sua colega de plantão, né, a Poli. Qual a ferramenta de estratificação de risco, né, que você recomenda? Oi? Desculpa, é do Dr. Heitor, tá? Ah, não, beleza, então, me perdoe. Então, vamos lá, nosso amigo, colega, doutor Heitor. E qual ferramenta de estratificação de risco você recomenda, preferencialmente, para auxiliar o médico regulador na abordagem da dor torácica, considerando a comunicação inicial com o solicitante leigo, no sentido de definir se enviamos USA ou USB? Eu sempre, assim, eu acho que é aí que vem o detalhe, né? As valências de gravidade. Então, o paciente que é leigo, ele não vai saber passar informações, às vezes, de forma adequada. E como não é, às vezes, a vítima que está passando a informação para nós, né? Então, o que a gente tem que pedir para ele observar? Olha, ele está mostrando esboço de esforço respiratório, ele está com as mãos pálidas, ele está sudoreico. Esse paciente ele está sonolento, ele perdeu a consciência, ele sincopou. Essas são valências de maior risco, então eu utilizaria essas valências de avaliação neurológica, respiratória e hemodinâmica, tá? Perfeito. O Heitor Poli, tá aqui pediu para agradecer. Ok. Você quer fazer alguma pergunta, Poli? Não, a aula foi muito boa, tá de parabéns. Eu queria fazer a uma doutora... ponderação aqui, Wilter. Pode O falar. seguinte, assim, para nós que estamos, para eu que estou acostumado a ver eletro todos os dias, né, às vezes eu fazer uma aula dessa e descrever esses parâmetros, fica parecendo que, assim, é muito rápido, às vezes, o que eu queria propor, né, é uma sugestão. A primeira vez que houve um treinamento do SAMU, né, a gente fez esse treinamento no auditório. No auditório tinha mais ou menos umas 80 pessoas, né, e aí foi uma aula exatamente de padrões eletrocardiográficos, sabe? E aí, nessa aula, praticamente a gente conseguia mostrar os eletros e fazer uma discussão com o público. E esse público é exatamente o público aí da regulação, os médicos da USA, né? E aí o pessoal podia, né, tirar as dúvidas de uma forma mais, assim, acho que mais direta, né? Eu acho que o pessoal fica meio inibido de tirar dúvidas, às vezes, aqui no chat, mas talvez, se quiser que faça uma aula presencial, com um tempo maior de programação de todo mundo aí, nós podemos fazer uma aula mais prática, né? Eu acho que menos teórica, igual foi feito aqui nesse treinamento. Você já começou da bizu, né, do que a gente está programando aí para o segundo momento. Mas, assim, é claro que eu prefiro presencial, a gente tem essa intenção, principalmente do NEP, junto com o Dr. Maxwell. Nesse momento, em virtude da implantação de Uberlândia, a gente está tentando focar aqui para dar uma capacitação geral para todos, tanto aqui com esses 10 módulos que nós vamos aplicar agora, né, que você, logo em seguida, na semana que vem, a gente já tem o Dr. Maxwell aí falando das questões de critérios com o transporte aeromédico, né, e aí a gente vai dando seguimento. Logo em seguida, a gente pensando já para fazer o treinamento presencial, a gente já tem o espaço, tudo, o auditório, e aí, com certeza, uma das opções seria te convidar aí para você fazer esse treinamento aí, né, com a equipe presencial, sanar a dúvida,
né? Enfim, esse é um ponto. Eu quero passar a palavra aí para a doutora Laura, né? Ela quer fazer a pergunta presencial aí para você. Pode falar, Laura. Seu microfone desligado. Tiago, boa noite. Obrigada pela aula. Acho que foi muito esclarecedora, assim, faz, né, dar uma abertura para a gente para um monte de pergunta. O que, na verdade, eu queria comentar com você e ver sua opinião é de um diagnóstico diferencial importante que a gente enfrenta, que é de síndrome de ansiedade. Né? As crises de ansiedade, o maior medo, eu acho, do médico, um dos maiores medos, né, do médico regulador é você estar diante de uma síndrome coronariana e estar considerando como síndrome de ansiedade, como se fosse algo, né, não tem um risco iminente de vida como a síndrome coronariana, né? Então, assim, mais uma vez, acho que você colocou, né, as valências que são muito importantes, mesmo para o leigo, que é muito difícil dele avaliar, mas as perguntas que são feitas, né? Quanto mais perguntas, mesmo tendo tempo de resposta muito rápido, eu preciso fazer algumas perguntas mais direcionadas, né? E, se possível, conversar com o paciente, né? Em alguns casos isso é possível, né? Mas lembrar que alguns fatores são muito típicos de uma crise de ansiedade, principalmente do contexto, né, Tiago? Então, aquele paciente que já teve crise, né, um paciente menor de 40 anos, que não tem comorbidade, ou que tem um formigamento, né, por conta da hiperventilação, um formigamento que vai tanto interior, peribucal, nas mãos, nos pés, né, pode ter apesar de você ter falado, né, da perda de consciência, você pode ter uma desrealização ou despersonalização, né, aquela pessoa que não sabe onde está, não sabe com quem que está falando, né, então são algumas características que são bem colocadas assim quando é uma crise de ansiedade, mas eu não sei da sua experiência como que você lida com isso, porque às vezes já aconteceu, pelo menos comigo, de ter tantas informações que pareçam síndrome coronariana, né? Tantas valências que ficam ali colocadas, e o solicitante também, que eu encaminho o USA, né? Aí eu encaminhar o USA, chega lá, doutor, é só uma crise de ansiedade. Mas às vezes a gente tem que pecar pelo excesso, né? Eu acho que síndrome coronariana é igual você colocou, né? O tempo todo, é tempo-resposta, a gente precisa dessa questão da avaliação mais rápida, mas quando a USA vai e é uma crise de ansiedade, dá uma dorzinha, assim, né? Aí eu queria só que você comentasse um pouquinho o que você tem visto na sua prática, se você vê muito crise de ansiedade na sua prática também. O cenário que eu convivo, né, são dois cenários totalmente diferentes, né? Primeiro, o cenário da urgência e emergência, de quem está no hospital de referência. Aí a gente recebe muito paciente que foi caracterizado como uma síndrome de ansiedade e era uma síndrome coronariana. É a hora que a gente vê o erro do colega. E isso é muito frequente. Hoje, o atraso no paciente chegar hoje no hospital terciário, esse atraso é justamente por um diagnóstico feito de forma incorreta na admissão, né? Então, muitas vezes, esses pacientes vão para o pronto atendimento, eles recebem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, recebem alta, esses pacientes retornam ao pronto atendimento com a mesma queixa, num segundo momento, já com diagnóstico tardio de um infarto com supra. Isso não é a exceção, isso tem acontecido com muita frequência, tá? Isso lá no hospital, principalmente. Então, a gente tem recebido paciente com infarto tardio por conta de negligência. Então, essa pergunta que você fez é um desafio para todos nós, né? Então, assim, porque simplesmente a clínica do paciente não vai dar o diagnóstico. Então, nós vamos precisar sempre de métodos auxiliares. Por isso que o eletrocardiograma entra como uma figura importante. Eu prefiro ainda pecar pelo excesso do que pela falta. Porque o prognóstico de um paciente que ele recebe um diagnóstico tardio é tão ruim, se não for a morte, né? Ele vai ficar com uma morbidade tão grande que muitas vezes, na dúvida, é melhor pecar pelo excesso. Então, a USA precisa fazer avaliação, esse paciente precisa de um eletrocardiograma. Esse cenário que eu estou te falando é o cenário que eu vivencio lá na UF. Mas o cenário agora do privado é diferente. O cenário do privado já é o paciente que procura já, muitas vezes, com sintomas atípicos, né? E aí que você faz uma avaliação pormenorizada e não encontra nada. É a maior parte dos casos. Então, a maior parte dos casos não vão ser síndrome coronariana aguda, né?
É igual a gente viu lá, a estatística é de 5 a 20% dos pacientes que entram com protocolo de dor torácica que vão ter síndrome coronariana aguda. Então, é uma probabilidade pequena, mas pensa, 20% dos pacientes que, se você for considerar, às vezes, como uma síndrome de ansiedade, né, e esse paciente é uma síndrome coronariana, 1/5 dos pacientes nós vamos negligenciar, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Então, acho que a avaliação não se resume só pela história clínica, mas as valências de alto risco, igual eu citei na pergunta do Heitor aí, eu acho que são importantes. Esses pacientes têm que ter uma atenção maior. É lógico, paciente jovem, não tem contexto de alto risco, exemplo, não tem histórico familiar, não tem histórico de abuso de drogas, né, porque esse é o cenário que a gente está vendo muito, né, o paciente jovem, menor de 30 anos, né, mas normalmente o mecanismo não é aterotrombótico, né, do infarto dele, geralmente é dissecção de coronária ou vasoespasmo coronariano, e esses pacientes, na maior parte das vezes, fizeram uso de substâncias, sejam substâncias lícitas ou ilícitas, né, então, esse cenário não dá para descaracterizar, né? Então, mesmo o paciente jovem, a gente tem que lançar a mão, às vezes, dessas perguntas. Fez uso de abuso de drogas, energético, paciente com abuso de bebida alcoólica, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. Perfeito, Thiago, muito obrigada, viu? Valeu. Poli, Tá. Não, a minha dúvida é mais aqui na parte da regulação mesmo, e acho que outros colegas também devem ter essa mesma dúvida. A gente pega muito a questão da síndrome coronariana sem supra, e muitas das vezes o colega que está lá na origem fica tentando forçar um pouco a barra nessas questões da síndrome coronariana sem supra, e não chega a fazer toda a analgesia necessária primeiro, medicamento antianginoso, né? Mais ou menos assim, uma orientação de qual que seria esse protocolo inicial para a gente realmente classificar esse paciente com síndrome coronariana aguda com dor refratária. A dor refratária é refratária à analgesia de uso habitual, né, podendo utilizar até opioide, e a analgesia por drogas anti-isquêmicas, né, com nitratos, seja nitrato sublingual ou nitrato endovenoso, né. E aí a gente tem um valor a ser titulado da nitroglicerina, né, lógico que tem suas contraindicações. A contraindicação, infarto de ventrículo direito, uso de inibidor da fosfodiesterase, igual tadalafil, sildenafil, né, pacientes que estão hipotensos, ou pacientes que já estão muito taquicárdicos, né? Então, esse seria uma contraindicação, a taquicardia seria até relativo. Então, assim, o ideal é fazer analgesia e entrar com nitrato, seja ele sublingual ou endovenoso, de preferência, às vezes, no paciente refratário, tentar o nitrato endovenoso, e titular esse nitrato não para doses iniciais, né? Ou doses que a gente considera que sejam terapêuticas. Então, nós vamos acender a nitroglicerina até que a gente observe um aumento de frequência cardíaca maior que 10% e que não cause hipotensão, né? Porque se começar a causar hipotensão, significa que esse paciente já chegou na dose máxima tolerada por ele. Então, é necessário esse uso dessas medicações. É lógico que as drogas também, AS, às vezes o segundo antiagregante plaquetário em algumas situações, né? Devem ser dadas ao paciente também, porque existem relatos do literatura de reperfusão com o uso da dupla antiagregação. Então, acho que é necessário realizar todas essas etapas. Mas muitas vezes, o que vocês vão observar, né? Às vezes a gente tem alguns casos que a gente manda liberar a vaga, tem casos que a gente manda não liberar a vaga, pedir para fazer analgesia primeiro, mas quando a gente tem um eletrocardiograma de muito alto risco, né, nós já não temos dúvida que aquele ali é um padrão, mesmo sendo sem supra, a gente já não tem dúvida que aquilo ali é um padrão muito ruim, né? Que esse paciente merece fazer um cateterismo quanto antes, né? Por exemplo, lesão de tronco, que é aquele eletro que eu mostrei da isquemia circunferencial. A gente sabe que aquele paciente que mesmo com dor importante, fez já analgésico, tentou um nitratozinho, esse paciente não melhora, esse paciente não adianta querer ficar com ele num lugar onde não tem retaguarda. Um padrão Wellens, que é uma suboclusão da descendente anterior, não adianta também. Por quê? A gente está vendo que o padrão eletrocardiográfico é de muito alto risco, entendeu? Então, nesses casos, às vezes a gente já tem liberado a vaga, mesmo que não tenha essa dor refratária. É um paciente que merece fazer um CAT o quanto antes, em até 24 horas, pelo menos. Entendeu? Entendi, obrigada. Valeu. pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida, alguma colocação? A gente já está partindo para a finalização. Então, agradecer aí a todos vocês aí pelas perguntas. A doutora Lucélia queria fazer uma pergunta, mas ela está com dificuldade ali de acessar o chat, viu, Thiago? Mandou um abraço para você.
Mas, diante de mais nada, agradecer mais uma vez, não só a você, a todos que participaram aí conosco essa noite aí, nessa aula. A sua provocação, ela está aceita, nós vamos caminhar sim para o segundo momento, né, das questões práticas e presenciais. Então, a gente precisa ter, nesse momento, a sensibilização de todos, né, com relação à necessidade, né, da educação continuada. A gente está no momento de implantação, a gente está aproveitando também até para fazer a reciclagem de todos os colegas da regulação anteriormente. Importante destacar aqui, hoje o Dr. Maxwell faz um papel importante, que é o monitoramento de todas as regulações da central, né, e está dando feedback, um debrief aí para os colegas médicos reguladores. A gente tem acompanhado todas as regulações aí, para que a gente possa aí caminhar, né, de uma forma muito tranquila, homogênea, fazer os nossos pacientes. Queria aqui aproveitar e já destacar, né, na semana que vem, quarta-feira, o Dr. Maxwell vai estar trazendo aí a apresentação da sua aula, né, a questão do transporte aeromédico. Então, quarta-feira, deixa anotada aí, né, às 20h30, né, nós teremos aí a aula com o Dr. Maxwell. Depois nós vamos dar sequência, nós temos a doutora Laura, nós temos a doutora Bárbara, e damos sequência aí nos temas aí. O doutor Heitor deve voltar com a parte da abordagem do abdômen agudo ainda, né, então temos outros temas que possivelmente eu acho que é importante todos estarem participando. Reforço, não deixe de assinar a lista de presença, por favor. Todos esses treinamentos estão sendo entregues, né, como uma forma de indicador, né, à regulação estadual. Então, a gente precisa ter aí a presença registrada de cada um de vocês. E não sei se vocês viram no último tópico lá da lista de presença, nós colocamos lá, né, observação, se vocês tiverem algum tópico importante que vocês queiram, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, a gente está aqui aprendendo um com o outro. Ninguém aqui sabe melhor do que ninguém. Então, fiquem à vontade nesse sentido, e todos os treinamentos, inclusive, que nós tivermos, formos fazer, queria aqui agradecer aos colegas das USAs também, né, no apoio aí com relação ao treinamento dos condutores e dos técnicos também, né, nós fizemos aí, vamos fazer esse final de semana, Thiago, um treinamento prático, sexta e sábado, as vagas esgotaram, assim, em poucos minutos. Tá igual quando eu vou divulgar curso do CRM, né, a TLS, as vagas pagas foram muito bons, e eu agradeço aí a sensibilização de todos aí nesse apoio, tá bom? Então, no mais, uma boa noite a todos, muito obrigado, Thiago, obrigado a vocês que estão aí trabalhando, estão aí de plantão, vocês que estão nos seus lares, que Deus abençoe cada um de vocês na sua jornada diária. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, com Deus. Deus.